Oi pessoal, o tema da aula de hoje é sistemas lineares, tá? Nessa aula a gente vai relembrar como resolver sistemas lineares com duas equações e duas variáveis, que é o caso mais simples, né? Vamos tentar entender o que é uma equação linear, né? E entender também a interpretação geométrica de um sistema, que é algo extremamente importante, né? Sempre que você está resolvendo problemas, principalmente problemas de ordem prática, você acaba encontrando um sistema linear, então você tem a necessidade de saber resolver, tá? Na aula de hoje, como eu disse, a gente vai relembrar como resolver sistemas de duas equações e duas variáveis, e nas aulas seguintes a gente vai aprender a resolver sistemas maiores, com três equações, três variáveis e assim sucessivamente, tá? Se bem que o número de equações e de variáveis não necessariamente é o mesmo, né? Você pode ter um sistema, por exemplo, com três equações e duas variáveis, tá? Ou com duas equações e três variáveis, e aí ele geralmente vai ser impossível, indeterminado, mas isso não é assunto para a aula de hoje, é tema para aulas futuras, tá? Então vamos lá. Inicialmente eu trouxe aqui um sistema, né, um sistema bem simples por sinal, que tem duas equações e duas variáveis, x e y, tá? Então a gente vai relembrar como é que se resolve coisas desse tipo, que é algo que, repito, aparece constantemente aí. Só que a gente vai se preocupar também em tentar interpretar o que está acontecendo aqui, principalmente interpretar geometricamente o que é isso, tá? Então vamos lá. O que vem a ser uma equação linear, pessoal? Na realidade aqui nós temos duas equações lineares. Eu vou pensar aqui primeiro na equação x mais y igual a 5. Qualquer equação que tenha esse formato, tá? Um número vezes uma variável, mais, eventualmente pode ser menos um número vezes outra variável igual a um termo independente, a gente chama isso daqui de equação linear. Essa é uma equação linear com duas variáveis, tá? Uma equação linear, ela tem sempre infinitas soluções. Quando eu falo solução, é um valor de x e um valor de y, no caso aqui é um par, que satisfaz isso. Por exemplo, só para essa equação aqui eu consigo encontrar de cara várias soluções. Por exemplo, eu posso ter a solução 1 e 4, posso ter a solução 0 e 5, posso ter a solução 5 e 0, que obviamente não é a mesma coisa dessa, né? Afinal de contas, aqui nessa solução o x é 0 e o y é 5. Já nessa solução é o contrário, né? O x é 5 e o y é 0. Enfim, vocês podem notar, menos 1 e 6 a solução também, né? Vocês podem notar claramente que tem infinitas soluções, tá? Essa outra equação aqui, 2x menos y igual a 4, ela também possui infinitas soluções, né? Toda equação linear tem essa infinidade de soluções. Aqui, por exemplo, eu posso ter a solução 0 e menos 4. Quem quiser pode testar aí para ver se realmente é solução, tá? É só você substituir os valores aqui e chegar em uma sentença verdadeira. Você pode também ter a solução 2 e 0, enfim, tem infinitas, tá? Agora, qual seria a solução do sistema? Na realidade, a solução do sistema é um desses pares, não necessariamente desses que estão escritos aqui, é algum par que satisfaz as duas equações simultaneamente, tá? Geometricamente seria da seguinte forma, ó. Veja só, eu vou colocar essas quatro soluções da primeira equação linear em um plano cartesiano e vocês vão entender até o motivo de ser chamada de linear, tá? Vamos lá, vou colocar aqui no plano cartesiano as soluções da primeira equação. Tá lá 1 e 4, 1 para x, 4 para y, aqui, 0 e 5, que estaria aqui, né? 0 e 5, aqui é 5, 5 e 0, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, 5 e 0, aqui, menos 1 e 6, menos 1 para x, 6 para y, 6 está aqui acima do 5, né? O gráfico não está tão bem feito, mas é só para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu poderia também ter a solução 2 e 3, só para ficar bem claro aonde eu estou querendo chegar. 2 e 3,
tem a solução 3 e 2, tá? Tem também a solução 4 e 1. Enfim, todos esses pontos, tá, são soluções daquela equação. E aí vocês podem perceber que esses pontos estão alinhados, né? O gráfico não está tão bem feito, mas se você fizer certinho aí com uma régua, aí você vai perceber que realmente eles estão alinhados, tá? É por conta disso que nós chamamos de equação linear. Tá? As soluções, elas pertencem todas a uma mesma reta, tá? E no caso dessa daqui, né, eu tenho o ponto 2 e 0, vou marcar aqui 2 e 0, esse é o eixo x, o eixo y, ponto 2 e 0, e tenho também o ponto 0 e menos 4, né? Se o x é 0, o ponto está sobre o eixo y em cima do menos 4, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, digamos que esteja aqui. E aí eu coloquei só 2 pontos, a gente sabe que por 2 pontos passa uma única reta, então se eu continuar encontrando soluções, podem ter certeza que elas estarão sobre essa mesma reta. Repito, a figura não está tão bem feita, é só a título de ilustração. Então, nessa reta vermelha estão as soluções dessa primeira equação. Nessa reta azul estão as soluções dessa outra equação. E aí observe que ambas as retas passam por esse ponto. E esse ponto, na realidade, é a solução do sistema linear. Aqui a gente está dando para perceber, né, nós conseguimos perceber que aparentemente a solução é x igual a 3 e y igual a 2. Então espera-se que realmente essa seja a solução. Agora a gente só pode comprovar isso resolvendo o sistema. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos tentar resolver esse sistema aqui para confirmar se realmente a solução é 3 e 2, tá? Para isso você dispõe de vários métodos, né? Para resolver um sistema simples como esse, você tem alguns métodos. Tem o método da adição, o método da substituição, o método da comparação, né? Para você que é meu aluno aí já deve ter me visto falar sobre todos esses métodos, já deve ter visto inclusive soluções feitas por mim por todos esses métodos, tá? Então vou usar qualquer um deles. Nesse caso aqui eu vou usar o método da adição, que para esse caso é o mais simples, só para a gente confirmar que a solução realmente é x igual a 3 e y igual a 2, tá? Então vamos lá. X mais y igual a 5, 2x menos y igual a 4. Por que que nesse caso o método da adição é o mais indicado, né? Em que consiste o método da adição? É você somar as duas equações de modo que uma das letras desapareça. E observe que se eu somar aqui, ó, o y e o menos y, eles vão desaparecer. Então, para essa situação, o método da adição é o mais fácil. Vai ser sempre esse método mais fácil? Não, vai depender do sistema, tá? E aí você só vai perceber realmente qual o mais indicado com uma certa prática, beleza? Então, cancelei aqui o y, é só somar, né? X mais 2x, 3x, 5 mais 4, 9, x igual a 9 dividido por 3, x igual a 3. Tá? Então, realmente, o x é 3 da solução. E para você encontrar o y, você substitui esse 3 em qualquer uma das duas. Eu vou colocar nessa daqui que fica mais fácil, né? Então, nós temos que 3 mais y é igual a 5. Portanto, y é igual a 5 menos 3, que resulta em y igual a 2. Então, de fato, a solução desse sistema, como a gente previu aqui através do gráfico, é 3 e 2. Perfeito? É isso, pessoal. Então, nessa aula a gente relembrou o que é um sistema linear, né? Tentou entender o que vem a ser uma equação linear, e aqui nós resolvemos o sistema, né, só para confirmar a interpretação geométrica. Perfeito? Então, nas próximas aulas, a gente vai tentar, né, eu vou tentar mostrar para vocês como é que se resolve sistemas maiores. Quando eu falo maiores, é com uma quantidade maior de equações e maior de variáveis. Beleza? Espero que tenham entendido. Até a próxima.